Olá, crianças! Continuo com saudade de vocês, tá? Hoje nós vamos falar de mais um gênero textual. Nesse caso, relato de viagem. Acompanhem comigo uma parte da autobiografia de Amir Klink. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meios de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Amir Klink. Vocês já ouviram falar de Amir Klink? Pois é. Amir Klink é um grande aventureiro, navegador e escritor brasileiro. Ele foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul em um barco-iate. Interessante, né? Corajoso. Nesse gênero textual, tá? Vocês vão escrever na prática o dia a dia de uma viagem. O relato de viagem é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, no caso, o narrador. Esse narrador será quem? Vocês, tá bom? Características desse gênero. No relato de viagem, a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Diferente do conto de fadas. Lembra que eu falava para vocês que no conto de fadas, uma faca, uma xícara, uma flor, ela pode ter vida? Nesse caso, não. Conta-se um ou mais episódios significativos, ou seja, durante o dia, durante a viagem, vocês ficarão atentos em fatos importantes e que vocês tenham vontade que outras pessoas leiam, que conheçam. Descrever-se os lugares e situações vividas. É muito importante no relato de viagem você colocar por onde passou e como tudo aconteceu, né? De repente, coisas boas ou não tão boas. No relato de viagem também, ele precisa fornecer indicações precisas de tempo e lugar. Vocês precisam colocar se foi na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, se de repente vocês estavam num lugar que era quente, frio, né? Se vocês estavam abrigados ou não. Parte do texto do relato de viagem é descritiva. Vocês lembram o que é descrição? Descrição é o quê? É o retrato falado daquilo que a outra pessoa não conhece. E uma outra parte é narrativa. A narrativa é o quê? É uma história contada em sequência. A linguagem ela pode variar entre formal e informal, ou seja, vocês podem escrever de uma forma de acordo com o cotidiano de vocês, conforme vocês estão acostumados a falar com os familiares de vocês, né? Ou então de uma forma mais técnica, tá bom? Isso vai depender do grau de intimidade que vocês têm com, no caso, o interlocutor ou o leitor, que é a pessoa que vai tá participando desse relato seu. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, ou seja, primeira pessoa do singular. Vocês lembram? Muito bem, quem disse
eu. Vocês estão de parabéns, tá? Agora a gente vai praticar. Agora não, pode dar um tempinho, né? E praticar depois. A prática vocês farão como? Utilizando o caderno de redação, tá? Juntamente com o livro de português. Eu estou aqui com o livro de vocês e essa produção, tá? Ela está detalhada nas páginas 51 e 52. Caprichem, tá bom? Eu estou ansiosa para ler cada relato. Um beijo no coração de vocês. Outro e outro. Tchau, tchau.